Bem, salve, salve, rapaziada. Estamos começando aqui a terceira aula da Trupe Urbana, a última aula comigo. Me chamo Vandré Silva, faço parte da Trupe SA, que idealizou, está executando esse trabalho aqui. Esse curso gratuito está sendo transmitido para todo o Brasil e estamos contando com o Fundo de Apoio à Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal. E hoje, como segue o nosso programa, trataremos das letras de grafite, mostrando que a gente utiliza materiais que já viemos descobrindo, experimentando, utilizando, como o lápis poroso e a caneta Bic e o papel sulfite, zelando aí por esses materiais mais simples e acessíveis a todos, e que mesmo assim é possível tratar de todos aqueles valores que a gente falou na aula de introdução ao desenho, como borda, como espaço, como luz e sombra, como a visão do todo. E hoje vamos ver isso aplicado ao grafite, mas não só. A gente vai pegar carona aí nas letras de grafite e eu vou trazer para vocês um conhecimento básico também muito importante dentro do universo do desenho, independente de ser letra de grafite ou não, que é a perspectiva. Mas antes da gente começar, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, que alunos perguntaram na aula passada, que a gente tratou de rachura, sobre fazer rachura com caneta branca. Eu até citei, que dá para fazer a rachura com a caneta preta para fazer sombra, com branca para fazer luz. Eu trouxe alguns trabalhos para dar uns exemplos aí, para quem treinou, para quem está interessado, se ligar um pouco mais. Bem, aqui é aquele velho sketchbook que eu falei na primeira aula, que é indispensável para um estudante de desenho, para um artista ter. Aqui é um trabalho que eu fiz um tempinho atrás e está justamente dentro do que eu acabei de dizer, do contraste aí da rachura preta, como a gente viu na aula passada, mas também uma rachura branca, que diz respeito àquelas áreas que a gente passa a borracha ali quando faz um esfumato, que é onde incide mais a luz. Lembrando também que, como perguntaram na aula passada, esse desenho, por exemplo, é um desenho de imaginação, logo eu não observei, não peguei uma referência, e então eu determinei uma fonte de luz, que foi daqui para cá, vejam que o brilho está aqui, prestando muita atenção à protuberância, no caso do rosto, para a gente ver onde bate a luz, assim como essas partes mais profundas, para a gente poder aplicar a sombra. Agora, outra coisa importante para mostrar aqui foi que um aluno também se referiu à caneta hidrogel, e eu falei do problema que ela tem de, com o tempo, ir perdendo branco e azulando, que é exatamente o que aconteceu aqui, ó, galera. Tá vendo? Aqui era uma caneta branca que, com o tempo, foi azulando. Temos aí disponível no mercado um pouco mais caro a Posca, que consegue fazer uma linha branca bem definida, inclusive no muro, para quem está se interessando em pegar esse conhecimento e realmente aplicar aí na rua, nos muros. Deixa eu mostrar mais algum exemplo. Aqui é um exemplo do branco e do lápis poroso, escuro B, também fazendo esse contraste no esfumato. Percebendo aqui que a gente está num papel de meio tom para destacar esse branco, Aqui é um papel pardo, que inclusive você mesmo pode cortar aí, levar numa papelaria, numa copiadora e pedir para encadernar. Fica ótimo como um material de estudo. Aqui mais um exemplo da rachura, branca com a preta, dando aí esse contraste e trazendo aqui, um exemplo mais claro de como se comporta essa rachura abrindo e fechando para trazer de áreas mais escuras, onde tem mais incidência de sombra,
para áreas mais claras, como o meio das costas aqui da modelo, né, o braço, etc. Bem, por fim, mostrar aqui, né, esse contraste. Aqui eu fiz um fundo preto, fiz com a tinta chamada Nanquim, e aqui eu usei a Posca que eu acabei de citar, dando um exemplo aí do que também foi perguntado na aula passada, sobre a gente fazer linha, né, no fundo escuro, e eu citei esse tipo de percepção que a gente tem que ter, e então passar essa caneta branca como luz, né, como se a gente estivesse abrindo uma luz no escuro. E aqui do lado eu trago essa modelo justamente mostrando a diferença, né, aqui eu já trabalho a partir da sombra, né, dou mais ênfase na sombra, na linha, e a luz vem para complementar. Bem, começando aqui, eu vou também aprofundar um pouco, rapidamente, né, o que foi discutido ali no final da aula de desenho construtivo, que era, além da gente conseguir, né, com as formas geométricas, fazer animais, né, aquelas composições com objetos, natureza morta, a gente viu o corpo humano como um todo, ficou, né, a bola quicando para a gente ver algo sobre o rosto humano nesse sentido, com essas formas geométricas. Trouxe aqui uma referência, não à toa, né? Esse daqui é um personagem de um filme que se chama e se trata, né, de uma cidade romana antiga, que é Pompeia, que é o registro mais antigo, né, que se tem de escritas ilegais, né, escritas aí que lidam com caráter poético político, que hoje a gente identifica como pichação, como grafite. Isso a gente está falando de 70 depois de Cristo. Então isso daqui é um personagem chamado Milo, ele é de um filme chamado Pompeia. Já fica a dica aqui, como na primeira aula eu falei do Getting Down, né? Fica a dica desse filme para vocês saberem um pouco mais sobre essa cidade, esses vestígios, né, que descobriram do que veio a ser nomeado como grafite. E por que descobriram isso? Porque essa cidade, ela sofreu uma tragédia de uma erupção do vulcão. Logo, tudo ficou ali muito bem conservado através dos anos, né? Os corpos das pessoas, as paredes, as mobílias, as pinturas, e assim encontraram essas pichações, esses grafites. Bem, vamos lá, galera. Aqui, num jogo rápido. Lembra que a gente usou a esfera, né, para construir cabeças, seja de animal, seja humano. Aqui também a gente já vê e relembra aquela pegada da linha contínua, né, do riscar contínuo para chegar à forma desejada. Lembramos também de, através da observação, tá também criando formas alternativas que não são bem as formas geométricas que a gente costuma ver, né, como um círculo, um triângulo, enfim, ou mesmo as tridimensionais. Aqui eu estou baseando ali, né, na própria vista do queixo dele, e para mim espalhar esses elementos do rosto dele, olha só, eu vou usar aquelas linhas imaginárias, lembra que a gente viu isso? Então, a percepção bem do lado aqui facilita muito o meu trabalho, né? Vamos isso, eu posso já determinar aqui o cabelo dele, olha lá, o nariz dele, assim como a boca. E aqui eu também já posso determinar, na linha imaginária, o espaço que ocupa o olho dele, horizontalmente, assim como
eu já posso trazer aqui a construção, como eu falei, através de formas geométricas, como, por exemplo, o olho. O olho a gente bem sabe, na realidade, né, na anatomia, ela tem uma esfera ocular ali por dentro. Não vai ser diferente. Facilita a gente ter esse pensamento do olho enquanto esfera. Por quê? Com isso eu vou conseguir criar um volume aí, ó, quando eu fizer o corte do olho. Claro, tudo isso daqui não dispensa a minha observação ali da foto. O outro agora. Nariz também podemos valer numa forma que a gente cria aqui e traz uma tridimensionalidade na sequência. Fazer algo aqui meio pontiagudo, né? Sendo um diamante, ou aqueles copiosos símbolos de Brasília. Algo mais retangular aqui para as narinas. Opa, nossa amiguinha aqui quer aprender a desenhar também. Olha lá, estou dando aquela tridimensionalidade, né? Os retângulos, também aqui, ó, por essa forma. Boca, manha para boca, pessoal. Um pequeno círculo para determinar esse lábio aqui, superior da gente. E a gente pode trazer duas elipses aqui para lábios inferiores. Por quê? Aqui fica mais fácil de eu fechar em forma de um lábio real. Olha lá, já me serve de base para fazer essa pequena protuberância que a gente tem no lábio superior. Estou observando aqui também, né, o limite dessa boca. Ó, as duas elipses de baixo. Já me ajudou aqui nesse lado inferior. O olho. Agora que entra a importância da nossa esfera. Olha lá. Esses bolsões que a gente tem, né, linhas de expressões debaixo do olho, de respeito a essa cavidade que a gente tem, que fica inserido esse globo ocular, que ajuda bastante. Também aqui em cima, né, a gente tem pálpebra. Olha lá, percebam que eu estou fazendo esse movimento da linha porque eu estou considerando que tem uma esfera lá dentro, né? A esfera ela tem volume. Facilita para a gente também saber dessa esfera, desse globo, para poder trazer essa bolinha preta, né? Que a gente usa aí para enxergar. Porque se a gente tem a esfera aqui, ó, no olho, para qualquer lado que você bote, ela vai ter que conversar com essa forma, com essa esfera. Vamos ali, a sobrancelha, esse camarada.
aqui, ó, a gente pode trazer umas linhas que ajudam a gente a ter essa visão do corte, né, do rosto. Claro, depende aí também da massa corporal, da fisionomia da pessoa. Só o nariz, ó. Eu vou usar das formas aqui, vou até tirar um pouco do destaque das formas para ficar mais nítido, porque eu uso elas como base, só que da maneira que a gente viu na aula passada, a gente veste nessas formas. Bem, da maneira que eu vesto as formas do nariz, posso vestir aqui, né, o rosto dele. Claro que ninguém tem um rosto tão cortado, anguloso assim, então tem que dar uma forma mais orgânica, fazer aquelas velhas correções do que eu vejo que não ficou tão parecido, né, esse espaço entre o olho e a lateral do rosto não é tão largo quanto a minha montagem aqui. E aí, no caso da nossa referência aqui, é cabelo, né? Dá-lhe cabelo. Cabelo aqui. Que é algo que, assim, de uma maneira simples, é interessante a gente fazer de uma maneira arriscada, contínua, porque cria essa ilusão ali dos fios. Ajuda bastante a gente já delimitar aqui até onde vai esse cabelo. Como se não bastasse esse tanto de cabelo, ele tem um casaco aqui cheio de cabelo também. Bem, o resto aqui é esboço mesmo, porque o que nos interessa aqui é pegar essa visão de como eu poderia, né, utilizar aquela ideia do desenho construtivo, que inclusive utilizamos para fazer corpo humano, para detalhes mais finos, como o rosto, quem curte aí fazer retrato, quem se interessa de repente em se desenvolver no realismo, né? Seja como hobby, seja como algo aplicado a uma área como o grafite, como a tatuagem, enfim. E a esfera vai contar muito aqui no olho, ó, nesses cantos, para dar essa ilusão do volume. Bem, é isso, pessoal. Isso daqui é só fazendo um complemento aí, atendendo a pedidos sobre a aula passada. Claro que aqui, né, ao modo que a gente já conversou, podemos ir aprofundando muito mais, criando massas de luz e sombra, dando mais volume, se atentando mais à anatomia, para aparecer cada vez mais ali com o ator, com a nossa referência. Tá certo? Só que agora a gente vai partir para o que a fotografia, o ator, o filme nos evocou, né? A história do grafite, da escrita dentro do grafite, né? Que é uma técnica primordial, né? Inicial aí dentro do grafite. Antes de existir personagens, realismo, paisagens no grafite, existiu a escrita, seja lá em Pompeia, como eu falei aí, né? Décadas depois de Cristo, seja no Bronx, né, que é um dos marcos aí início do grafite também, meados aí dos anos 70, ou como teve também acontecimentos ali em Paris em 68, que também corroboraram para esse início do grafite, principalmente com o seu universo de ideia, né,
que é a questão da expressão político-poético. Isso é muito importante. Bem, antes de propriamente a gente começar a lidar com as letras, vocês vão ter agora uma ideia básica do que é a perspectiva, porque na escrita de grafite a gente vai trazer, né, tentar aplicar essa perspectiva para essa escrita. A perspectiva, ela foi uma invenção aí, né, surgida de uma colaboração, né, entre a arte e a matemática, isso há muito tempo atrás, em um período histórico que eu já até me referi aqui, que é o Renascimento. E no que consiste essa perspectiva? Ela é uma forma que criaram para que se represente, né, a profundidade ou a tridimensionalidade em uma superfície bidimensional. Bidimensional por quê? Porque, no caso do nosso papel aqui, só tem a altura, a largura, né, uma superfície chapada, lisa, e quando a gente fala de 3D, já são 3 dimensões, né, a altura, a largura e a profundidade. Não à toa que a gente tem aí o cinema 3D, né, que joga justamente com essa ilusão, para a gente achar que as coisas estão saindo na tela, enfim. Bem, precisamos saber de 2 coisas para aplicar perspectiva. A primeira é o que a gente chama de linha do horizonte, que é uma linha que de fato existe. Se vocês, por exemplo, saírem para fora da casa de vocês, olharem pela janela, né, se tiver aquela visão de linha do horizonte ali, dos morros ou das casas, vocês vão perceber que se vocês abaixarem, né, agacharem, ficarem de pé, se movimentarem, essa linha vai se mover, né? E ela existe justamente para a gente ter essa ideia do nosso campo de visão aqui. Mas, claro, a gente não enxerga tudo isso. Opa! Para isso, a gente tem outro elemento aqui. E só esses 2 nos importam, que é o ponto de fuga, que é justamente o ponto onde a gente olha. Aqui a gente tem um exemplo bem didático, né, da pessoa, onde é o ponto de fuga dela, no caso aqui está nomeado como ponto de vista, né, e a linha do horizonte. E como desse ponto se irradia linhas imaginárias que a gente utiliza para dar tridimensionalidade para os objetos, para as coisas que a gente queira desenhar. Então vamos com um exemplo bem simples, o quadrado. O quadrado é uma forma geométrica aí bidimensional, né? E aí a gente quer que ele se transforme em tridimensional, isso quer dizer ter profundidade. Aí como acontece? Lá do meu ponto de vista, do meu ponto de fuga, eu vou puxar essas linhas imaginárias para as quinas, né, do meu quadrado, fazendo até pontilhada, para a gente lembrar que são linhas imaginárias. Fiz isso, o que eu vou fazer? Um corte de linha paralela quer dizer, né, na mesma inclinação aí, dependendo do tamanho que eu quero que esteja, no caso aqui meu cubo, aqui também paralela. Se lembrem bem desse termo paralelo, vai servir muito para as nossas letras. Fechei. As linhas imaginárias, no caso, eu apagaria, né? Ficaria a forma cúbica aqui, que passou do quadrado, que era bidimensional, para uma forma tridimensional. E dessa maneira que eu vejo esse cubo daqui, olha só, se meu ponto de vista está aqui, se eu estou vendo daqui, claro que se eu tiver um cubo aqui desse meu lado, né, direito, eu veria o quê? A face dele lateral, essas duas, e a de cima. Exatamente o que acontece aqui. Por isso que eu falei que é uma forma que criaram para a gente conseguir representar justamente as coisas que a gente está vendo aqui, como a gente as vê. Posso fazer, por exemplo, quadrado aqui, estaria acima do meu campo de visão. Como seria esse cubo? Mais uma vez, ó. Nas pontas.
Lembrando daqueles nossos exercícios de aquecimento, né? Espero que todos estejam fazendo e aqui eles se mostram mais úteis ainda. Perceba que eu não utilizo régua, não tem também uma prisão, né, no pensamento de que essa linha tem que ser muito, muito reta, não pode correr nenhum erro, por isso mesmo que a gente risca tanto assim. E olha só, mais uma vez, se eu estou observando daqui um cubo aí que estivesse flutuando, logo eu veria o que? Essa face lateral, na esquerda, está à minha esquerda, a da frente e o fundo. E aqui eu posso exercitar, né, através de uma forma simples, claro que dá para fazer qualquer coisa, mas em qualquer um desses lados, né? Essa linha, tal qual o relógio, ele irradia para todos os lados. Existe também perspectiva com 2 pontos de fuga, né? Visão aérea, visão que a gente chama do buraco de minhoca, né? Porque você vê muito de baixo um objeto que está em cima. Bem, isso são assuntos, né? Como a gente já tratou em aulas passadas, que fica a cargo do aluno aí procurar se aprofundar de acordo, claro, com o interesse dele. Aqui, para fechar essa ideia básica de perspectiva, fazer um objeto bem simples, partindo da sua bidimensionalidade. É um quarto deitado? Não, é uma cadeira. Então, mais uma vez, que nem um quadrado, a gente vai trazer essas linhas para as quinas, ó. Tem uma ali embaixo também. E a partir disso eu vou fechar a forma com linhas paralelas aí, ó. Então, opa, isso aqui ficou bem confuso, né? Exemplo de objeto, como a gente pode construir também através da perspectiva. Alguns exemplos dessa perspectiva aplicada, por exemplo, a cenários. Mais uma vez, ó, ponto de fuga, linha do horizonte, irradiando. Percebam que não é uma forma só bem angulosa, né, como um retângulo ou um cubo, mas também uma forma mais orgânica. As árvores, o cenário, até os pássaros, as linhas imaginárias. E algo mais complexo aqui, né, uma estação de trem, a casa, as árvores, tudo com essa ideia da perspectiva, linha do horizonte, ponto de fuga central. Então, vamos aplicar isso então à escrita do grafite. Bem, a escrita, galera, a gente pode partir daquela letra caixa alta. Um A, simples A. Desse A, para mim criar ele, né, já pensando numa estética, em algo voltado ao desenho, né, à arte, não só a mera escrita, né, os símbolos que a gente articula, forma palavras, frases. A gente pode pensar essa linha um pouco mais grossa. Opa, aqui eu utilizo uma borracha para apagar essas conexões. E aqui eu posso aplicar aquela perspectiva. Linha do horizonte, ponto
ponto de fuga, puxo aí para essas quinas da letra. Lembrando que a letra aqui tem umas quinas internas também. E isso vocês podem experimentar com todas as letras, números, e como a gente vai ver a seguir, letras que você vai distorcer, né, moldar para dar um estilo próprio, né, e para ter aquela pegada própria da escrita de grafite, que é algo esteticamente mais atraente, que o que está escrito muitas vezes fica em segundo plano. Ó, linha paralela, a linha está inclinada, fecho aqui, ó, panela imaginário, linha paralela, ó, paralela. A letra, a perspectiva, uma letra tridimensional. Como eu disse aí, a gente pode fazer, né, algo mais estilizado, a gente deve. O mesmo A. Vou tentar aqui trazer, né, uma forma para ele. E vou usar ali da perspectiva. Na primeira aula a gente falou sobre ter 3 etapas do pensamento sobre o desenho, né? O desenho de observação, o de memória, sendo que a gente tratou aí respectivamente na primeira e na segunda aula. E agora a gente vai utilizar muito essa questão da imaginação, do desenho de imaginação. Veja que, por enquanto, eu não estou usando referência. A gente partiu aqui de uma distorção que eu dei mesmo de maneira livre, né? Olha lá, a linha paralela. A linha ondulou, você ondula também. Linha reta, paralela a uma margem ondulada, ondula também. Lá dentro. Por exemplo, galera, para contribuir aqui com a profundidade, a gente pode fazer aquela ideia tanto da rachura quanto do esfumato. Bem, espero que tenha ficado claro, né, tanto a perspectiva como a maneira, né, que a gente constrói essa letra de grafite, de uma escrita simples, de caixa alta, para algo tridimensional, para algo já distorcido que nos interessa. Aqui eu trouxe 3 escritas distintas, né, já para mostrar 3 exemplos, sendo que existe uma infinidade de exemplos de fontes de grafite. Isso vai ficar a cargo de vocês pesquisarem, como eu falei da referência. Vocês podem pesquisar aí, tanto no Google ou outras plataformas. O alfabeto grafite já dá bons resultados, letras de grafite, né? Vocês provavelmente vão chegar a resultados como esse daqui. Todo um alfabeto num estilo de letra só. E esses estilos de letras, como eu falei, são 3 estilos bem básicos que estão aí, né? Desde os primórdios do grafite, como eu falei lá do Bronx, nos anos 70, em Nova York, que a gente tem essa daqui, que é nomeada de Throw Up,
que é o termo em inglês, né, para vomitar, que é justamente algo que é feito mais rápido, né, com uma pegada de repente, estar fazendo ilegalmente e não querer ser pego, então desenvolveram esse tipo de fonte mais rápida, né, que, como vocês estão vendo aqui, não tem muito um tratamento estético. Temos essa central aqui, que é a bubble, de bolha, tem essa cara mesmo, né, de bolha de chiclete aí, de bola de chiclete. E essa última aqui, que lida muito com aquela distorção, como eu acabei de fazer, que é a White Style. Né? Aqui, utilizando aqueles alfabetos, eu escrevi aqui, né, o nome da nossa crew, para dar um exemplo de como a gente pode ir coletando ali aquelas letras e construindo a palavra que nos interessa e também aqui, ó, dando aquela tridimensionalidade. Além de que, aqui é um exemplo feito com caneta Bic, né, que eu usei a rachura para sombrear. Eu tenho um exemplo também já com cores, né, meu nome aí de grafiteiro, e que eu vou deixar a bola no ar aí, porque na sequência, a partir do sábado que vem, vocês vão ter aula com a Yasmin Kali, também grande grafiteira e mestre no que diz respeito à cor. Então, as escritas que vocês construírem hoje nessa aula, que vocês estiverem aí exercitando e construindo ao longo da semana, com a Bic, com esse lápis poroso, guardem elas e aguardem, porque à medida que forem tendo essas aulas com a Yasmin, que ela vai dar ideia, né, de combinação de cores, né, a maneira de tratar as cores para dar profundidade também, vocês podem retomar esses trabalhos que estão em preto e branco, né, e já estão finalizados aí com caneta, e aplicar a cor. Então fica a dica. Aqui também, meu nome novamente, né? E com essas distorções aqui, incluindo setas, que é o que vocês vão perceber bastante nas escritas de grafite na rua, na pesquisa de vocês, e é muito utilizado, né? Assim como você trazer também alguns objetos, alguma ideia, né? Algum cenário imaginário para sua escrita, como por exemplo, esse daqui que eu fiz para um projeto bem recente da Trupe SA, fica ali no centro de Planaltina, né, no muro do Centro de Ensino Especial, do lado da rodoviária. E percebam que tem aqui a escrita do meu nome, né, tá tridimensional, e eu já trouxe essa ideia, né, de casas, prédios, nas próprias letras, inclusive trazendo esses fios aqui, né, para dar a ideia realmente de fio de poste. E aqui no primeiro plano tem um personagem, né, que eu criei, que eu costumo utilizar, e que já deixando a bola no ar aqui, é algo que nas aulas aí, na sequência, depois da Yasmin Kali, o Luciano Kizar, né, o monstro, vai estar tratando de construção de personagens. Então percebam que ao longo das aulas, né, mesmo sendo professores distintos, vocês vão poder e devem, né, ir colando, né, e construindo esse conhecimento para um resultado cada vez mais sofisticado. Então, para a gente unir aqui todo esse conhecimento, vamos fazer uma escrita. Fazer agora aqui na caneta Bic. Então, como vamos fazer? Aquela maneira ali que eu falei para vocês. Eu, no caso, vou escrever o meu nome, né? Espero que vocês escrevam de vocês, ou pelo menos já estejam pensando em um nome aí para grafitar, para deixar a sua marca. Letra caixa alta, galera. Já posso aqui, ó, dar uma inventada, né? Uma perna mais alongada do V, essa curvatura aqui nas costas do L. De repente um assim. E daqui
né, inchar a linha, deixar a linha larga. A gente está partindo do conhecimento aí que provavelmente todos vocês têm, né, que é só a escrita, a letra caixa alta, e daí totalmente partindo da imaginação. Não estamos contando aqui com uma referência nesse momento. Bem, estamos aí. Então demos essa largura para essa letra, só que, para mim, particularmente, ainda está meio sem graça, né? Como a gente observou na escrita de grafite, né? Existe uma tendência a uma distorção, né? A se transformar numa espécie de pintura abstrata de escrita. Escrita abstrata. Eu posso trazer aqui algumas formas geométricas meio que agregadas. O I. É um desafio, né? Porque é uma haste bem retinha. Se a gente inventar demais, já pode deixar totalmente parecer um I. O que não é problema, na realidade, né? Mas é bom que a gente já tenha uma intenção em cima dessa escrita para não ser algo que você não desejou, né? De repente, que parecesse tão distorcido e tenha esse resultado no final e se frustre. Não é a ideia. Eu estou fazendo essa alocação, né, de retângulos, quadrados, mas cada um fica à vontade e deve experimentar outras formas, outras maneiras de distorcer. Eu já colei meu A aqui, boto o resultado. Aqui de repente posso trazer aquela setinha, né, que eu me referi agora há pouco, formando a perna do A. Bem, já tenho alguma coisa aqui, um pouco mais sofisticado. Vamos trazer aquela linha do horizonte, ponto de fuga, e puxar para essas letras? Então, vamos lá, eu vou fazer com lápis para a gente conseguir distinguir uma coisa da outra. Vamos lá, sempre para essas quinas. Lembrando que a gente tem aqui internamente também, né? Vamos lá, tem ali do lado de fora. Vamos fazer o C aqui primeiro, para não ficar confuso aí para quem está nos acompanhando. Vamos lá, linha paralela a essa, tracei na linha imaginária, linha paralela a essa, tracei na linha imaginária, outra paralela aqui, lá dentro, paralela, imaginária. Opa, faltou uma vindo dessa daqui, né? Olha lá, paralela, deixei na imaginária, paralela.
vocês têm a opção também de fazer todo esse esboço a lápis, né, e depois vir de uma maneira mais limpa com a caneta Bic, só para fazer a linha de contorno, né, que a gente chama de arte final. Bem, tem um C aí. Vamos lá para o I? Mesma coisa. O I está bem em cima do ponto de fuga aqui. A visão vai ser quase que de cima dele, né? Com pouca lateralidade. Então, paralela, paralela, no imaginário. Paralela essa daqui, no imaginário, no imaginário. Paralela, ou melhor, se é no imaginário, né? Paralela. Traçar mais forte aqui para ficar mais nítido. Como eu falei, como está praticamente de frente para a nossa visão, né? E vendo de cima, algumas partes não vão aparecer. Pro L, tem uma linha casada aqui que está colando com I, outra lá embaixo, parte aqui de frente do L, né? Mais uma vez, pessoal, paralela, paralela, fecha com a linha imaginária. Paralela, linha imaginária quer dizer, né? Faz a paralela aqui, linha imaginária. Lembrando aqui, galera, já aos 45 do segundo tempo, estamos contando aqui com a equipe técnica, Diego Taveira, Brisana Marcão, e também com o nosso amigo aqui, Luciano Kizaro, monstro. Tem perguntas pra gente, monstro? Hoje não tem pergunta não, hoje o pessoal tá quieto aqui, mas eu tenho alguns informes para fazer. Eu vou fazer rapidão enquanto você desenha, faz a letra. Essa é uma aula do projeto Trupe Urbana Online, é desenvolvida pela Trupe SA Crew, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal, por meio do processo número 00150.0000 4170-2020-92, contemplado no edital FAC Apresentações Online. Sigam a gente nas redes sociais, divulguem o curso com a hashtag, né, algum trabalho, Trupe Urbana Online, e aguardem as próximas aulas. Durante a semana, pretendo fazer alguns reviews também de livros para vocês adquirirem pelo estante virtual, por algum canal, né, para auxiliar no aprendizado. E é isso, obrigado, Silva. Isso aí, monstro. Olha só, galera. Ouviram esse número enorme que o monstro falou? Quem memorizou aí pode treinar a fazer os números também com uma escrita de grafite. Mas antes disso, olha só. Vamos ver aqui a setinha. Também usei ali da perspectiva. Fechei minha setinha. Agora o que eu vou fazer aqui? Dar um destaque maior para as linhas de contorno. Vocês que estão acompanhando aí poderem visualizar melhor.
Essa escrita, né, das letras de grafite, como eu mostrei os exemplos, vocês podem fazer com quaisquer outros materiais. Eu poderia estar usando aqui um marcador, né, um canetão preto, uma canetinha para fazer essa linha. Optei aí por materiais mais acessíveis e que a gente já teve um tempinho de falar sobre e demonstrar técnicas nas aulas anteriores. Lembrando que, embora terminará os fundamentos aqui do desenho, nessa linguagem básica inicial, ela não para por aqui. Afinal, como eu falei aí, tanto nas aulas da Yasmin Kali, com as cores, ou do monstro aí, que vai tratar do extenso, vai tratar dos personagens, da narrativa gráfica, o desenho, ele não só, né, faz parte, como será aprofundado no que for necessário para a aula, né, para a técnica da vez. Não se esqueçam da dica também de procurar, né, formar o seu banco de dados aí com referências de alfabetos de grafite. Então você pode ficar exercitando ali, copiando aquelas letras, né, memorizando, e até formar o seu próprio alfabeto. Distorcer, criar uma estética própria, uma paleta de cores, né, como vocês vão ter um respaldo aí, uma base, nas próximas aulas com a Yasmin Kali. Bem, feito isso, posso trazer alguns tratamentos aqui. Tipo, eu acho interessante botar uma linha passando por dentro aqui, em alguns locais. O que mais? Lembram-se da rachura? Posso usar a rachura aqui para ampliar essa ilusão de tridimensionalidade. Eu vou deixar ela mais junta, próximo às bordas, às beiradas, e mais aberta no centro, para dar essa sensação de iluminação. Juntou, mais forte, vou abrindo, já vou sumindo bastante com esse tanto de linha de esboço, né? Posso utilizar mais de uma direção. Ó, essa rachura rápida, que as linhas saem paralelas, retas, é resultado de muito aquecimento ali, como eu passei para vocês, de ficarem exercitando linhas retas, curvas, formas geométricas. Lembre-se que aquilo ali, quanto mais você fizer, mais você vai ver um resultado no seu trabalho, seja escrita, seja desenho, e de uma maneira mais precisa, né, mais rápida. Né, vai minimizando aquele tempo que, de repente, quando você vai fazer um desenho escrito, você passa ali horas, dias, às vezes passa raiva, rasga um desenho. Esse desenvolvimento da mão, assim como da percepção, que viemos falando aí nas aulas
anteriores. A junção disso vai colaborar para você se tornar cada vez mais apto bem, como eu falei, né? Aqui já deu uma outra cara. Posso trazer também o que aqui? Aqueles brilhos, quem já observou a letra de grafite sabe que sempre rola, né? Brilho para dar uma ideia de um outro material, como se fosse metal, algo espelhado. E o que eu estou fazendo aqui, pessoal, é simplesmente isso daqui. Um asterisco. De repente algumas rachuras aqui, na parte interna também, colaborando com essa ideia da letra ser feita de um outro material. Existem muitos artistas de rua, né, grafiteiros, que se dedicam e produzem exclusivamente a escrita, a letra de grafite. Tudo que de repente ele quer informar, né, criticar através do trabalho dele, ele traz para cá, né? Como eu mostrei ali, né, transformei as letras em prédio. Tem alguns artistas, como a gente tem aqui no Brasil, os Salmos, que ele distorce as letras a fim de virar personagens, dá super certo, ele já tem uma estética própria. Aqui, para quem tem as esferográficas coloridas, também pode ser uma boa você trazer para o seu trabalho alguma coisinha. Como eu falei, claro, não vou adentrar aí no mérito de círculo cromático, paleta de cor, o próprio tratamento aqui de pintar, né? Isso vai ficar a cargo aí, como eu disse, de alguém que domina muito bem o universo das cores. Para quem ainda não conhece, quer conhecer aí o trabalho da professora, que estará com vocês a partir do sábado que vem. Nossa equipe vai subir aí o Instagram dela, ou os Instagrams, né? Ela tem um trabalho bem diferenciado e todos lidam muito bem com cor, com aquarela, ou mesmo com outro tipo de material. Aqui eu tenho essas duas canetas coloridas porque são cores que casam bem, né? Esse laranja aqui, meio amarelado. Com esse roxo, que também parece meio azul, mas é roxo. Bem, a todos que nos acompanharam aí, que estão nos acompanhando, é isso. Eu, Vandré Silva, deixo vocês por aqui, mas como eu disse, né, terão aí outros membros da Trupe SA, que trarão outros conhecimentos para vocês, né, e que espero que vocês consigam, né, cada conhecimento desse, como tijolo a tijolo, tá construindo algo maior, mais sofisticado, e que pratiquem, e que se aventurem, e que transforme isso em algo que seja importante para você, que seja uma expressão própria, né, no mínimo,
Lembre no que eu falei do caráter poético político, né? A gente unir a arte a discussões da sociedade, ao que é pertinente criticar, fazer refletir, e garanto que aqueles que continuarem, né, que não abandonarem, que se aprofundarem mais, em algum momento, né, comigo ou com os outros membros da Trupe SA, a gente vai se trovar por aí, na rua, em um muro. E para fechar aqui a nossa aula, eu vou citar um artista, né, que já é famoso há algum tempo aí no cenário mundial, é praticamente um Leonardo da Vinci dos dias de hoje. Eu estou falando do artista inglês chamado Banksy. Ele é um artista de rua e ele tem uma frase, pichada, claro, que diz que expressar-se é natural, o concreto ele não é. Beleza? Então fico por aqui. Um grande abraço a todo mundo. Até o próximo sábado com a Yasmin Kali e, na sequência, os outros parceiros aí da Trupe SA Crew. Valeu demais!